Fala pessoal! Bom, geralmente a gente está aqui falando de números, dicas, estatísticas, para rede Pitaco, Cartola. E a gente veio para falar de números, estatísticas e dicas. Esse vídeo de hoje é para a gente falar um pouco sobre o coronavírus. Mas não é para falar o que é o vírus, como que é isso. Eu vim falar de uma coisa muito importante, que é a transmissão desse vírus. E o porquê de que é tão importante você que pode ficar em casa, ficar em casa. Por que eu estou falando isso? Existem pessoas que não têm essa opção de ficar em casa. Trabalham, vão continuar trabalhando e não conseguiram com as suas empresas ou têm um negócio próprio, não conseguiram fechar as portas ou trabalhar de casa. Essas pessoas, elas precisam se movimentar. Elas não têm opção a não ser se movimentar. O meu recado hoje é para você que pode ficar trabalhando de casa, que não precisa se movimentar, e principalmente para você que está incomodado com a sua empresa, que não adota essa questão de home office, de você explicar e passar para quem seu gestor, seu gerente, é importante você passar um pouco desse vídeo para eles. Por quê? Eu estava lendo uma notícia, uma reportagem no Washington Post. Para quem não conhece, o Washington Post é um dos jornais mais reconhecidos dos Estados Unidos. E eles fizeram uma análise e uma simulação do porquê que é tão importante a população ficar em quarentena. Isso nos Estados Unidos, tá? Obviamente que se aplica aqui. E vou trazer para vocês uma coisa bem interativa para vocês entenderem o porquê da importância de se fazer a quarentena. Bom, pessoal, por que surtos como o coronavírus se espalham exponencialmente e como achatar a curva? O que seria a curva, né? O que isso quer dizer? Eu estou aqui no site do Washington Post, eu vou botar o link aqui depois para vocês verem, mas é sempre importante a gente trazer informação para vocês. O que isso quer dizer? A contaminação é como se fosse um gráfico, né? Ele pega aqui, ela começa aqui, vai crescendo, chega no seu pico e depois ela cai. O que quer dizer isso? Que quanto maior a curva, mais pessoas vão estar contaminadas e depois ela vai entrar num período tranquilo, um período onde não vai ter mais contaminações. E quando se fala achatar a curva, são medidas que você faz para que esse pico de contaminação, ao invés de chegar aqui, ele venha e achate, fique assim, como se fosse uma coisa reta. Por quê? Como é um vírus muito fácil de se espalhar, é um vírus muito fácil de contaminação, as pessoas vão ser contaminadas. A maioria das pessoas vão acabar sendo contaminadas. E aí você tem que reduzir isso, porque quando você reduz isso, você reduz esse número de pessoas, o sistema de saúde dá conta, né? Porque o grande problema é, quanto mais pessoas infectadas, mais o sistema de saúde vai ter que atender. E hoje o nosso sistema de saúde ele já está sobrecarregado. Então a gente tem que realmente fazer as coisas para que a gente não sobrecarregue ainda mais o nosso sistema de saúde. E existem pessoas que precisam trabalhar, precisam abrir loja, precisam estar na rua, porque não tem o que fazer, não tem opção de fazer home office. Então, já que essas pessoas elas precisam, elas não têm muita opção, a gente tem que fazer o contrabalanço disso e a gente ficar em casa e conter o negócio. Por quê? Vamos lá. Aqui ele diz mais ou menos, ele diz o número de casos ao longo do tempo, né? Você vê aqui, ó, janeiro de 2022, né? É a curva que eles falam, e o que o Washington Post fala é o seguinte: ó, essa curva chamada curva exponencial preocupa os especialistas. Se o número de casos continuar dobrando a cada 3 dias, haverá cerca de 100 milhões de casos nos Estados Unidos até maio. Então você vê aqui, ó, em janeiro você teve janeiro, dia 22 de janeiro você teve um caso. Quando foi aqui, ó, 5. Então a cada 3 dias ele vai aumentando, ó, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chegou a março,
olha a quantidade de pessoas que estavam infectadas, né? Então aqui, ó, em 2 meses você saiu, menos de 2 meses, né? 45 dias você saiu de para 2.000, quase 2.200 casos, né, no mundo. Aliás, nos Estados Unidos, tá? Isso é Estados Unidos. Então aqui, ó, em janeiro de 22 você tinha 2, quando foi ali no dia 13 de março você já tinha quase 2.000, em 45 dias. Bom, e aí a gente vai fazer uma simulação. Eles fazem uma simulação aqui, né? Porque o que eles falam é o seguinte, ó. Ainda assim, né, ó, o que eles falam aqui, ó. Isso é matemática e não profecia. A disseminação pode ser mais lenta, dizem os profissionais da saúde pública, se as pessoas praticarem o distanciamento social, que é a quarentena que a gente está falando aqui. Então evitar espaço público e geralmente limitar os seus movimentos. Ainda assim, né, o Covid ele vai continuar se espalhando por meses, tá? E aí aqui eles explicam por quê e a gente vai fazer essa simulação. Vamos ver aqui, ó. Aqui são as pessoas saudáveis, tá? E aqui é a pessoa doente. Então, ó, olha como que vai. As pessoas estão se movimentando e vai passando para outra pessoa. Depois ela volta, ó. E aí, né, as pessoas acabam se recuperando. E aí uma pessoa recuperada, ela não pode transmitir, né, para uma pessoa saudável, né, doença novamente. Então, ó, aqui, ó, para vocês entenderem, são as pessoas andando, tá vendo, ó? As pessoas estão andando e se movimentando, andando e se movimentando. Nesse aqui, as pessoas elas estão andando, mas estão mais devagar. Então vamos ver aqui, ó. Esse gráfico é bem interessante, ó. Vamos ver o que acontece, né? E a simulação em uma cidade de 200 pessoas, né? Vai começar todo na cidade com uma posição aleatória, movendo para lá e para cá, né? E a gente vai ver que a curva vermelha, né, é a questão dos doentes. Então, aqui é uma simulação que eles fizeram de uma cidade com 200 pessoas que estão andando o tempo todo. Então, olha só, tem uma pessoa doente, começaram a andar, ó, a movimentação. Olha o tempo e a curva. Olha só. E a curva vai crescendo. E olha como vai se disseminando. Tá vendo? Ó? E a curva foi crescendo, e agora ela começa a diminuir. Então, ó, olha o tempo que essa curva vai mudando. Né? Então você viu que ninguém parou aqui e o tempo que demora para que essa pandemia ela passe. Isso aqui é uma simulação pequena, cidade pequena. E aí, quando a gente isola, né, olha como que muda isso. Aqui a gente está isolando e olha que a galera que está saudável não se contamina, se está contaminando aqui. Olha a curva como está achatada. Aí eu abri um pouquinho. Começo a abrir e olha a curva achatada. Olha como a curva está achatando. Olha como ela anda de forma linear. Por quê? Eu tive uma contenção aqui. Quando eu liberei essa contenção, essas pessoas aqui já estavam saudáveis, né, já ficando saudáveis. E aí é que começou, né, a pegar para essas pessoas aqui. Então, para vocês verem de novo, ó, tô aqui, ó, tem um muro de contenção, como se fosse um muro. Aqui as pessoas estão se contaminando e aqui a galera está saudável. Comecei a me movimentar. As pessoas daqui começaram a vir para cá, começaram a transitar para cá, e aí a gente começou a também contaminar aqui. Só que enquanto eu estou contaminando aqui, olha a quantidade de pessoas que já estão ficando saudáveis aqui. Ou seja, eu já estou dando uma achatada nessa curva, tá? Por mais que ela suba um pouquinho quando eu tiro a barreira de contenção, mas olha no período de contenção como que essa curva está achatada. E olha a diferença para aquele gráfico lá de trás, né, que a gente falou. Olha como está essa curva aqui, ó. Ela está muito mais achatada, tá? E aí eles fazem uma outra coisa aqui, ó. Vamos ver, deixa eu pegar aqui, ó. Algumas pessoas ainda vão sair, que é o caso aqui no Brasil. Talvez elas não possam ficar em casa por causa do seu trabalho ou outras obrigações.
ou talvez simplesmente se recusem a prestar atenção às advertências da saúde pública, né? Que se as pessoas se recusarem com isso, as pessoas estão sendo displicentes, né? Então, assim, essas pessoas não são apenas mais propensas a adoecer, elas são mais propensas também a espalhar. Então, assim, as pessoas que estão se movimentando, que não estão fazendo a quarentena, elas não só vão ser as grandes pessoas que vão pegar o Covid, como elas vão ser o fator que vai fazer vai espalhar isso. E aí eles fazem aqui uma simulação para ver o que acontece quando 1/4 da nossa população continua a se movimentar. Ou seja, de 100 pessoas que antes se movimentavam, apenas 25 agora continuam se movimentando e as outras 75 pessoas, elas ficam em casa nessa quarentena. Né? Então, dentro desses 25%, desse 1/4, tem essa galera que precisa estar trabalhando, a galera que precisa estar na rua, tal. Que é o que eu falo. Se você não tem necessidade de ficar saindo na rua, se a tua empresa está deixando você fazer home office, cara, não sai. Porque tem gente que realmente não tem essa oportunidade e precisa estar na rua. Então vamos ver a simulação aqui, ó. Deixa eu ver aqui se... Bom, deixa eu atualizar a página aqui, porque já começou a simulação. Eu estou colocando aqui para... O site é todo em inglês, tá, pessoal? Washington Post. Eu estou colocando aqui traduzido para que a gente consiga ver. Então, olha aqui, ó. 1/4. Vamos ver aqui a simulação? Você vê, ó, que tem algumas pessoas que estão paradas. E essa galera aqui está se movimentando. Então, ó, as pessoas estão paradas e tem essa galera se movimentando. Olha a curva como ela é linear. Tá vendo? As pessoas, elas vão se contaminando, mesmo paradas, elas vão se contaminar, mas olha a quantidade de doentes aqui, ó, saudáveis e doentes, ó. Você tem muito mais pessoas, vamos de novo aqui, ó, tem 200, uma doente, né, aqui tá saudável, 7 doentes para saudável, você começou a se contaminar, 12, olha a curva, já começou a recuperar. Então você já tem, ó, a proporção, ó, de doente recuperado. Você tem 30 e poucos ali, ó. E aí você começa a ter esse achatamento da curva. As pessoas, elas vão ficar doentes, mas elas se recuperam mais rápido. Entendeu? Então, o que eles falam aqui, ó? O maior distanciamento social mantém ainda mais pessoas saudáveis, né? Então, se a gente controlar esse desejo de estar em espaço público, fechar os espaços públicos, né? A Itália já está fechando o restaurante, já fechou, a gente aqui também. Se a gente for simular mais distanciamento social, em vez de permitir essa movimentação de 1/4 de população, a curva ainda é menor, ou seja, eu estou falando que menos de 25% das pessoas vão se movimentar. Então, apenas uma em cada 8 pessoas vão se movimentar, na casa ali de 15%. Olha a diferença. Quanto mais pessoas paradas, ou seja, quanto mais pessoas em quarentena, menos doente você vai ter. Olha como que tá, essa curva está lá no chão. Você está vendo aqui, ó? Olha como a curva vem aqui para o chão. E aqui você já tem 15 doentes, mas você já tem uma galera recuperada. A galera já está parada, ó. Olha só. Quem está movimentando está transmitindo, daqui a pouco ele começa a melhorar. E olha como essa curva, ela achata. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Então, a gente está falando de uma cidade de 100 pessoas, né? 200 pessoas. Se você tiver 15% da população só se movimentando, olha a quantidade de doentes que você vai ter para recuperação. Tá? Então, assim, é muito interessante você ter essa visão, porque é importante que você fique em casa. É importante que, se realmente a tua empresa ela te proporciona você ficar em casa, fique em casa. Porque existem pessoas que vão ter que realmente se movimentar. E é muito ruim a gente ter que ficar cobrando consciência da população.
né? A gente precisa ter essa consciência. Olha aqui, ó. Aqui você tá todas as simulações, ó. Todo mundo se movimentando. Olha a curva. Olha aqui, uma tentativa de quarentena, essa curva já diminui, ó. Você vê que o pico tá lá em cima em pouco tempo. Aqui, ó, você já tá achatando um pouco a curva, você tem um pico mais para frente. Aqui, ó, quando você tem só a galera, né, 25% da galera se movimentando, você vê que não tem esse pico muito grande, você tem aqui um aumento, mas olha como que fica aqui, né? A gente chama esse gráfico aqui de boca de jacaré, né? Olha aqui como que a quantidade, como a proporção, ela é igual, né? Aqui, quando você chega no pico, você começa as pessoas melhorarem. Aqui você já tem as pessoas melhorando, mas você tem um pico e se encontra. Aqui, praticamente, quando você chegar no pico, você tem praticamente a mesma quantidade de pessoas saudáveis, né, recuperadas. E quando você tem uma quarentena mais forte, né, ainda mais rígida, olha como que se distancia, né, essa curva e a quantidade de pessoas doentes. Olha a diferença desse aqui, de todo mundo andando, desse daqui grande parte andando, para esse daqui com quase ninguém andando, com as pessoas ficando em casa. A nossa luta agora é para a gente achatar essa curva de contágio, porque o nosso sistema de saúde no Brasil, ele não suporta uma crise médica com proporções muito grandes, né? Hoje já está sobrecarregado o sistema de saúde, não só pelo coronavírus, existem várias outras doenças acontecendo no meio disso, mas a gente precisa evitar um pouco. Então, vou deixar aqui o link da matéria, acho que é super interessante para quem é inglês, mas dá para você traduzir para o português, quem usa o Chrome. Então traduza para o português, é bem legal você ler e tem uma interatividade bem legal. Fique em casa. Não quer ficar em casa? Acha que é besteira? Acha que dá para ir para praia? Acha que dá para ir para show? Assista esse vídeo. Se não quer assistir o vídeo, clica na matéria, porque você vai entender o que é importante. Se a gente ficar 10, 15, 20 dias podendo trabalhar de casa, podendo estar em casa, a gente está fazendo um ganho muito grande para a nossa sociedade. Então é hora da gente abraçar a nossa sociedade e ajudar como a gente pode até a gente ter uma solução sobre isso.